Toda a vida que eu compartilho sobre a arte, sobre estudos da arte, ou seja, eu sempre recebo de outros estudantes de psicologia, outros profissionais, me perguntando como foi que eu comecei a minha jornada com a arte, como que foi esse percurso. Eu tava tentando fazer as contas no começo desse vídeo, e eu acredito que faz 5 anos desde que eu conheci a arte, que eu venho me aprofundando na terapia de aceitação e compromisso. Então eu sempre recebo perguntas do tipo, por onde que eu começo? Que curso que eu faço? Será que eu preciso fazer uma pós? Por onde eu começo a estudar? Eu fiz um vídeo aqui recentemente compartilhando aqui algumas leituras, mas nesse vídeo eu queria compartilhar a minha jornada com a arte, desde que eu descobri a arte, os cursos que eu fiz, um pouco da minha trajetória com a arte, não só para te inspirar também a se aprofundar nessa abordagem, mas para compartilhar um pouco da minha visão de percurso mesmo, de cursos, de aulas. Eu vou compartilhar um pouquinho com você a minha jornada aí de estudos e de prática também com a terapia de aceitação e compromisso. Mas tenha em mente que cada caminho é único, cada contexto é único, então eu vou compartilhar algumas coisas que fizeram sentido pra mim, acertos que eu sinto que eu tive ao longo da minha caminhada com a arte, coisas que eu talvez gostaria de fazer de diferente. Também como maneira de compartilhar a minha experiência para que você possa entender o que faz sentido pra você e de que maneira você pode começar a se aprofundar ou até mesmo a conhecer a arte. Bora lá? Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, criadora de conteúdo e também sou especialista em arte. Então aí já tem um spoiler. Mas eu crio conteúdo falando sobre hábitos, emoções e comportamentos a partir da visão da arte. E aqui nesse canal a gente entende como construir habilidades emocionais para viver uma vida mais leve, para viver uma vida mais significativa. Então se é isso que você está buscando, você encontrou o seu cantinho na internet. Aqui também, lá pelo Instagram, eu compartilho mais sobre os bastidores da prática clínica, os bastidores de uma psicóloga clínica 100% online. Então se é esse tipo de conteúdo que você está buscando, não esquece, já se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Mas e aí, Sara, como foi que você conheceu a arte? Eu tive o privilégio, gente, de conhecer a arte ainda na graduação, e eu falo privilégio porque eu sei que muitas pessoas acabam conhecendo a arte e outras terapias contextuais depois do contexto da graduação, até mesmo cursos por fora. Mas eu tive o privilégio de conhecer a arte ainda na graduação através de uma professora maravilhosa que também estudava terapias comportamentais contextuais, em especial a arte, e ela ofertou uma disciplina optativa na época da pandemia ainda, sobre linguagem e comportamento. E na época eu tinha ouvido falar sobre a arte, porque tinha um movimento de alguns alunos mesmo de graduação na minha universidade, estudando um pouco mais sobre isso, e eu já tinha escutado falar sobre a arte. Nessa época eu também estava aprofundando ali os meus estudos na análise do comportamento, e eu vi que, enfim, era da mesma vertente. Eu pensei, eu gostava muito da professora também, então eu pensei assim, por que não? Acabei fazendo a optativa. E desde então, que começou com uma disciplina optativa na graduação, virou simplesmente a minha principal vertente de estudos e prática também na clínica. E aí começou o movimento de alguns alunos da graduação da universidade que eu me formei, de realmente começar a estudar, a ler mais, se aprofundar na arte. E esses alunos se reuniram e fizeram um grupo de estudo desse livro base aqui da arte. E eu pensei, tá, agora é a oportunidade que eu tenho de conhecer ainda mais, de me aprofundar ainda mais na terapia de aceitação e compromisso, inclusive ler o livro que a gente considera o livro base ali para entender mesmo a teoria da arte. E aí vai já a minha primeira dica para você. Se você começou a ouvir sobre a terapia de aceitação e compromisso, se você começou a acompanhar alguns profissionais que falam sobre isso, ou até mesmo viu algumas coisas sobre a abordagem e você começou a se identificar, você vê algumas coisas interessantes e que funcionam e que fazem sentido ali para sua prática clínica, e você começa a ter esse desejo de fato de conhecer mais, de se aprofundar, pode ser uma boa ideia você começar por projetos menos, e eu boto aqui bem entre aspas, menos estruturados, digamos assim, menos formais, como uma formação, como uma pós-graduação, e você começar a conhecer isso por meio de grupo de estudos. Porque eu sinto que, inclusive, esse contexto, gente, de grupo de estudo, que você se junta com outros estudantes, que você se junta com outros profissionais, te permite ir com mais calma, te permite ser mais iniciante nesse processo de conhecer algo pela primeira vez. Eu sinto que a gente sempre pensa logo em um curso extremamente estruturado, extremamente caro, inclusive, uma pós-graduação, mas você começar a conhecer a abordagem, você começar a se aprofundar mais sobre determinado assunto, sobre determinada temática, a partir de projetos que são menores, então tem menos pessoas, você foca ali em estudar muitas vezes um livro, ou um grupo pequeno, digamos assim, de artigo, e isso te permite discutir aquele assunto com mais proximidade, isso te permite estudar com mais calma também, então pode ser muito bom para você começar dessa maneira. Então eu acredito que foi um acerto muito grande que eu tive
por aqui, que foi realmente começar a me aprofundar ali na ACT. Eu acredito muito que a minha trajetória com a ACT, ela foi muito linear no sentido de ir aos pouquinhos aumentando ali o nível de complexidade na maneira como eu estava estudando. Aí, então, eu fiz essa matéria optativa que me deu uma boa base epistemológica ali da teoria mesmo da ACT. Depois eu comecei a me aprofundar em um grupo de estudos, então eu comecei a realmente me aprofundar ali no livro base. E depois disso eu comecei a partir para algumas outras leituras de livros, de artigos. Inclusive, a gente teve um vídeo recente aqui no canal que eu compartilhei com vocês algumas leituras de livros que foram realmente, assim, fundamentais, que são fundamentais na minha prática clínica, na minha trajetória de estudo da ACT. Então, eu comecei a me debruçar mais nesses livros, principalmente livros voltados para a prática, até porque eu já sabia ali que eu queria seguir a trajetória de psicologia clínica. Então, eu comecei a dar mais foco ali e ênfase realmente nos meus estudos da ACT de maneira mais prática e voltada para a prática clínica. Inclusive, um desses livros, depois desse livro base, eu comecei a ler o Aprendendo a ACT, que realmente é um livro voltado mais para a prática. Então, foi o meu passo depois do grupo de estudos, começar a diversificar um pouco mais as minhas leituras, não só dos livros, mas inclusive dos artigos. Isso eu comecei também a acompanhar profissionais da área. Então, eu comecei a acompanhar profissionais que trabalhavam com a ACT, profissionais que compartilhavam sobre a ACT, que ensinavam a ACT, inclusive. E essa é uma outra dica que eu dou também, principalmente se você está nesse contexto de graduação, e que muitas vezes a gente não tem uma margem ali para estar realmente investindo um valor muito alto. Inclusive, a gente nem pode, tá fazendo uma pós-graduação a depender ali do seu semestre de graduação. Consuma conteúdo de maneira gratuita sempre que possível. Então, acompanhe e esteja próximo desses profissionais que realmente têm uma trajetória ali com a ACT, que ensinam a ACT. Eu lembro, gente, eu comecei a acompanhar alguns profissionais e sempre que tinha, sei lá, masterclass de alguma coisa, ou tinha aula gratuita sobre tema tal da ACT, eu sempre estava ali marcando presença. Principalmente porque a gente sabe que muitas vezes o contexto de ensino ali na graduação é muito limitado. Então, assim, eu ainda tive o privilégio de conhecer a ACT na graduação, mas foi através de uma matéria optativa, não era nem a grade curricular ali base do curso. Então, muitas vezes a gente nem estuda sobre terapias contextuais ali durante a graduação. Então, esse estudo por fora, a gente buscar de fato aulas e conteúdos por fora, vai ser fundamental. E não só para quem está no contexto da graduação. Se você já é profissional formado, inclusive, está querendo conhecer um pouco mais sobre a ACT, está querendo entender um pouco mais sobre a ACT, e talvez você não se sinta confortável, não esteja no contexto agora de fazer um investimento muito alto para realmente começar a se aprofundar na ACT, e talvez você não precise. Tá tudo bem a gente ter essa trajetória um pouco mais linear e um pouco mais com calma também, de estar se aprofundando em algo. Então você começa a acompanhar profissionais da área e consumir os conteúdos que esses profissionais costumam disponibilizar de maneira gratuita, de maneira mais acessível, vai ser fundamental para você também. E, Sara, como é que foi também esse processo de se aprofundar? Tipo, você conheceu, você teve ali um início com a ACT. Quando foi que você tomou a decisão, de fato, de se aprofundar? E como é que foi esse processo também para você? Eu comentei nisso para vocês que eu conheci a ACT nessa jornada, na verdade, de me aprofundar na análise do comportamento. Eu lembro que ali durante a graduação, quando eu tinha, de fato, decidido, vou aprofundar os meus estudos nessa abordagem, tinha sido análise do comportamento. E nisso eu esbarro com a ACT justamente porque ela parte de uma epistemologia contextualista funcional. E essa também é uma outra dica que eu dou pra você, tá? Se você quer de fato se aprofundar na ACT, se você quer de fato entender a ACT, não só aplicar, digamos assim, técnicas e intervenções prontas, mas você quer realmente entender a base lógica da ACT, você quer ter criatividade para aplicar a ACT, sair ali do raso, você precisa estudar epistemologia, você precisa estudar a base teórica. Então, você entender e aprofundar os seus estudos ali no behaviorismo radical, na análise do comportamento, vai ser fundamental para você entender a ACT. E eu sei que tem muito essa confusão de entender, a ACT, ela parte da análise do comportamento, da TCC, inclusive tem um vídeo aqui também no canal explicando a diferença entre as duas, entre ACT e TCC. E eu sinto que também pela ACT está sendo mais difundida e as pessoas estarem falando mais e se interessando mais pela ACT, ela também tem chegado em profissionais de outras abordagens que procuram ali intermediar um pouco as duas. Mas é interessante a gente entender que quando a gente está falando, por exemplo, de TCC e de ACT, as duas partem de epistemologia diferente. A TCC parte do cognitivismo e a ACT, ela parte justamente do contextualismo funcional. Então existem diferenças epistemológicas e se você quiser de fato entender a ACT, se você quiser de fato se aprofundar na ACT, você precisa estudar essa epistemologia, você precisa dedicar tempo para estudar essa base teórica e eu vou te falar, vai ser fundamental para você, tá? Então quando eu entendi que era esse caminho que eu queria tomar, que de fato eu queria que a ACT me norteasse ali na clínica, na minha prática clínica,
quando chegou ali no meu último ano da graduação, também no estágio da clínica, eu senti falta de ter um conhecimento, de ter um aprendizado mais voltado para a prática mesmo. E aí foi quando no meu último ano da graduação eu tomei a decisão de começar uma formação em arte. E eu abri um parêntese aqui para dizer que naquela época a minha ideia, digamos assim, de trajetória, ela era um pouco diferente. Na época eu achei que eu queria fazer uma formação em arte para ter ali uma base da arte, para ter ali um plus, digamos assim, algo realmente mais direcionado para a prática. Mas os meus planos iniciais era fazer uma pós em análise do comportamento. E eu falo esse parêntese para você porque na época eu achava que seria um certo desperdício eu fazer uma formação e uma pós. E talvez você pense assim em termos de título, mas para mim nunca foi sobre o título ou sobre ter o título de eu tenho formação em arte ou eu sou especialista em arte. E hoje eu tenho a noção de que não foi um desperdício porque foram experiências diferentes e ambas as experiências foram muito enriquecedoras. Inclusive a formação que eu fiz, por mais que tenha um título abaixo, digamos assim, de uma especialização, obviamente, foi fundamental e foi um dos meus investimentos aí na trajetória com a ACT que foi mais bem aproveitado. E aí vai uma outra dica, já que agora a gente tá começando a falar de cursos que são mais extensos ali em termos de carga horária e que também geralmente tem um valor maior de investimento. Como é que eu decido qual curso fazer ou se eu realmente devo fazer esse curso, se vale o investimento? Porque eu sinto que muitas vezes na nossa profissão a gente sempre tá em função de preciso fazer algum curso, da regrinha preciso fazer algum curso. Então, às vezes, talvez seja um investimento que você nem poderia fazer, ou que talvez quando você termina ali o curso, você percebe que nem fez tanta diferença assim pra sua prática. Mas parece que a gente tá sempre tendo que fazer algum curso pra estar provando competência em algo. E essa é uma coisa que no meu contexto, na minha realidade, gente, fazer um curso, a gente sabe que demanda investimento de tempo, demanda investimento de esforço, demanda investimento financeiro. E tudo isso é muito custoso. Então eu realmente gosto de dedicar o meu tempo e o meu dinheiro em algo que depois eu vou falar, putz, isso aqui realmente valeu muito a pena. Isso aqui realmente fez muita diferença pra minha prática clínica. Gente, não tem nada mais frustrante do que você dedicar tempo e dinheiro a algo e você falar assim, cara, isso aqui não valeu a pena. Então, quando eu tomei a decisão de realmente começar a minha formação em ACT, fazer uma formação em ACT, ela foi uma decisão muito racional, muito bem pensada, levando em consideração que eu tava ali realmente no final da minha graduação, que eu ia, de fato, pra psicologia clínica, para prática clínica, e que eu queria algo mais voltado para prática mesmo. Então, 2 parâmetros que eu acho importante você considerar quando você estiver fazendo um curso, quando você considerar fazer um curso, é a grade de professores que esse curso vai ter e a estrutura curricular desse curso. Eu sempre olho essas duas coisas porque muitas vezes os professores que constituem um curso e a grade curricular desse curso vai demonstrar a qualidade desse curso. Daí, quando eu tomei a decisão de fazer essa formação, eu olhei para a grade de professores e eu vi que eram professores que realmente eram muito renomados na área da ACT, eram professores que, inclusive, quando a gente pensa em ACT aqui no contexto brasileiro, são pessoas que sempre estão envolvidas com produção científica, com prática clínica da ACT, e era uma estrutura de curso que realmente passava por essa epistemologia, mas que focava bastante também na prática clínica. Inclusive, tinha um módulo dessa formação que era treino de habilidades terapêuticas, que a gente literalmente tinha uma aula só para treinar habilidades terapêuticas, para pegar o conteúdo teórico da aula que a gente estudou e tá aplicando isso em estudo de caso, e muitas vezes em roleplays também ali ao vivo. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Eu realmente aprendi muito sobre ACT e muito sobre a prática clínica da ACT nessa formação que eu fiz, que foi pela Atitude Cursos. Uma outra dica que eu também dou aqui, gente, é que é muito importante sim a gente estudar epistemologia, a base teórica de algo, pra gente realmente entender como é que aquilo funciona. Eu sempre defendo isso, mas principalmente quando a gente tá falando de ACT, tem uma máxima que eu também sempre defendo, que é ACT se aprende experienciando. Então, quando você for procurar cursos, inclusive cursos mais aprofundados também nessa área, é importante que você dê ali um foco para cursos que também focam nessa parte experiencial. Não tem como a gente estar falando sobre desfusão cognitiva, sobre mindfulness, se a gente também não está disposto a experienciar isso não só na nossa prática clínica, mas inclusive pessoalmente, se a gente não está disposto a experienciar e a viver ACT na nossa vida pessoal. Então, tente sempre que possível priorizar cursos que tenham um aprendizado mais prático mesmo, que tenham vivências ali de fato experienciais. E aí, nessa época da formação, foi justamente na época que eu tava no estágio ali da clínica, da faculdade, né? E aí vi um plot twist, porque na verdade a minha orientação no estágio, a minha supervisão no estágio, era na TCC. E isso aconteceu porque na época a única vaga em abordagem comportamental para estágio que tinha na minha faculdade era na TCC, então eu acabei indo pra ela. Mas na verdade foi meio que uma interseção, porque a minha professora também tinha uma leitura da ACT, também aplicava a ACT. Então eu tive essa mistura aí, digamos assim. E o que me ajudou também a ficar um pouco mais sob controle ali da conduta
condução em arte na época do estágio, também foi porque na época eu estava fazendo a formação em arte, então ter essa prática mesmo voltada mais para arte, ter esse estudo voltado mais para arte, inclusive o treino de habilidades terapêuticas voltado para arte, me ajudou a ficar um pouco mais sob controle da arte na época do estágio também. Aí eu terminei a minha formação e foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha jornada da arte, porque realmente eu aprendi muita coisa sobre arte nessa formação. Terminei também a minha graduação, me formei, daí eu pensei, tá, e agora? Será se eu faço ou não uma pós? E aí, de novo, foi uma decisão muito bem pensada e foi uma decisão muito estruturada. Eu falo isso porque eu sei que a gente sempre sai da graduação em psicologia e parece que é um pré-requisito você ter uma pós. Parece até que a gente não pode ser reconhecido enquanto psicólogo e psicóloga clínica se a gente não estiver fazendo já uma pós ali, sair da graduação já como pós. Então eu não vou defender a ideia de que você sempre precisa fazer uma pós ou que você precisa sair da sua graduação e já investir numa pós. Principalmente num contexto que às vezes a gente está se estruturando financeiramente, que a gente está estruturando um negócio, uma clínica. Então talvez não, a sua decisão de fazer uma pós, ela precisa ser muito bem pensada. Não existe esse você tem que, tá? Vamos partir daí. E um outro ponto aqui também é que você não precisa fazer uma pós-graduação para você ser uma terapeuta ACT, ou para você aplicar a ACT na sua prática clínica. Óbvio que quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar e quanto mais você viver a ACT, mais segurança e fluidez você vai ter para aplicar a ACT na sua prática clínica. Mas não existe uma certificação terapeuta ACT, não existe um curso que você vai fazer e aquilo vai te dar uma certificação terapeuta ACT. Na área não existe isso. A decisão aqui de fazer uma pós em ACT foi porque eu realmente tinha muito em mente de que era essa condução clínica que eu queria seguir, era essa abordagem que eu queria me aprofundar. E realmente estudar a ACT, me aprofundar na ACT, viver a ACT é uma coisa muito significativa pra mim. Então eu queria estar em contato com essa experiência, eu queria permanecer estudando de maneira mais intencional a terapia de aceitação e compromisso. Então por isso eu tomei a decisão de começar uma pós. A minha pós ela foi 100% online, eram aulas semanais que eram divididas entre aulas gravadas, aulas teóricas gravadas e aulas práticas, aulas experienciais. E eu acho que realmente isso é muito importante, como eu falei pra vocês. Uma característica muito importante nos cursos e aulas, enfim, que a gente geralmente encontra na ACT, é que elas têm uma tendência realmente a ser mais experiencial. Por isso que eu falei, dê prioridade para cursos, para formações, para pós, que tenham essa ênfase de fato na parte experiencial, porque a ACT só se aprende vivendo. Não adianta você ficar nos livros, estudar teoria, se você não está disposto também a viver isso. E a minha pós, então, durou 1 ano e meio, eu finalizei agora em julho desse ano, e foi pelo Seconte. É importante também dizer, gente, que nesse meio tempo eu fiz alguns cursos e workshops por fora, cursos voltados inclusive para algumas temáticas da ACT que eu queria me aprofundar um pouco mais, como RFT, workshops também voltados ali para alguns treinos de habilidades terapêuticas, de atividades e exercícios experienciais. Então, nesse meio tempo eu também fui investindo, não com uma frequência muito alta, porque de novo, eu já estava dedicando tempo e investimento financeiro a uma pós-graduação, mas eu fiz alguns cursos em algumas temáticas que eu sentia necessidade mesmo de me aprofundar. Uma outra coisa que eu também fiz e que eu estou cansada, mentira, não estou cansada, de defender foi supervisão clínica. Fazer supervisão clínica, gente, foi fundamental, porque eu acho que é um momento ali que você está 100% voltado para a prática clínica, você está 100% voltado para treino de habilidades terapêuticas, treino de formulação de caso, treino de raciocínio lógico, raciocínio clínico, na verdade. Fazer supervisão com um profissional que ele tenha uma condução clínica voltada ali para a arte também vai ser fundamental para você, tá? Inclusive, a dica que eu dou, se no momento você não se sente preparado para começar uma pós, ou não se sente motivado para começar uma pós, faça supervisão clínica. E nesse meio tempo também eu tava falando de alguns cursos, e um curso que inclusive foi life change, foi assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou tendo essa oportunidade. Foi um curso com o próprio Stephen Hayes. Se você não sabe, a ArtMed tem lançado uma série de cursos de ACT com o próprio Stephen Hayes. Já foi lançado o curso nível 1 de ACT e o curso nível 2 de ACT, ambos com o Stephen Hayes. É um curso 100% online, com aulas gravadas 100% com o Stephen Hayes. E dentro desse curso, além das aulas gravadas, você vai encontrar PDFs, áudios, materiais, atividades práticas para você aplicar na clínica. Foi e tem sido um momento muito marcante na minha jornada com a ACT, gente, poder aprender diretamente com a fonte. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o curso e como que você pode se aprofundar na ACT simplesmente com o criador dela, eu vou deixar o link dos cursos aqui na descrição, e a gente também tem cupom, tá? Tanto na inscrição do curso individual, como também no combo dos cursos, se você preferir. E atualmente, Sara, como é que você pretende continuar se aprofundando na ACT, já que agora você terminou a sua pós-graduação?
De novo, gente, eu não acredito que você precisa estar pulando de um curso pro outro, estar pulando de uma pós pra outra. Inclusive, eu não tenho pretensão a curto prazo de estar fazendo algum outro curso mais longo. O meu foco agora é realmente focar ali em alguns cursos de aprimoramento contínuo, como esse, inclusive, do Stephen Hayes, e alguns cursos / aulas e workshops voltados para assuntos específicos ali da ACT que eu realmente tenho interesse em me aprofundar. Inclusive, nos últimos tempos eu tenho focado bastante em estudar psicoterapia baseada em processos. Esses cursos, inclusive, do Stephen Hayes com a ArtMed, é ele justamente falando da ACT como uma psicoterapia baseada em processos. Então, um movimento que eu tenho feito muito nos últimos tempos é entender realmente que lacunas eu sinto que eu preciso preencher um pouco mais, eu sinto que eu preciso dar mais enfoque, inclusive enquanto habilidades terapêuticas mesmo que eu sinto que eu preciso reforçar cada vez mais, e eu tenho dedicado tempo para estudar assuntos que realmente vão desenvolver habilidades nessas áreas. Uma plataforma, inclusive, que eu utilizo como instrumento para esse aprimoramento contínuo, porque eu acredito que tem aulas muito interessantes com professores muito renomados na área da ACT, é na Elo Plus. Então, meu foco agora é realmente investir cada vez mais em experiências práticas voltadas para a clínica. Inclusive, um objetivo que eu tenho e um sonho é de algum dia participar de um ACT Bootcamp, se você não sabe. É uma experiência imersiva, um workshop bem imersivo com os próprios criadores da ACT, que vira e mexe aí uma vez, 2 vezes no ano, acaba acontecendo em um outro país. Eu quero muito ter essa experiência imersiva em ACT, ao vivo, presencial, com as principais referências em ACT. Então, assim, também é um objetivo aí que tá no meu radar. Falando em experiência imersiva e ao vivo, na verdade, a próxima experiência que eu vou ter nesse sentido vai ser no ArtMed Experience. Se você não sabe, inclusive, vai ser um evento de 3 dias lá em São Paulo, que inclusive vamos ter Stephen Hayes palestrando ao vivo, além do Stephen Hoffman, da Judith Beck e vários outros nomes referentes da psicologia clínica atualmente. E eu realmente tô com minhas malas prontas e tô com minhas expectativas muito elevadas pra esse evento, gente, porque inclusive uma coisa que eu também escolho a dedo são congressos e eventos que a gente tem presencialmente. Porque muitas vezes são eventos que são longos, que são cansativos e que demandam mesmo investimento financeiro, que demandam também deslocamento. Eu fiquei muito animada, gente, com a ideia de não apenas ter um evento com os principais nomes da nossa área atualmente, mas também um evento que ele vai ser voltado pra prática clínica. Então, um evento que realmente a gente vai ver workshop, a gente vai ver roleplay, a gente vai ter assuntos muito pertinentes e muito atuais para serem discutidos na nossa área atualmente. Então essa, na verdade, é a próxima experiência que teremos. Inclusive, se você também quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, e a gente também tem cupom para essa experiência incrível. Eu acho que um outro foco e objetivo também, depois de quase 6 anos aí estudando, me aprofundando, me aprimorando na ACT, é repassar esse conhecimento. É isso que eu, inclusive, faço de maneira gratuita aqui no canal, lá pelo Instagram também, e temos projetinhos aí no forninho também, tá? E é isso, esse foi um pouco um resumão, na verdade, da minha trajetória, do meu percurso na ACT. Eu quis compartilhar com você a minha experiência, tanto para poder estar compartilhando realmente algumas instituições, algumas experiências que eu tive, dicas que foram pertinentes para mim na minha caminhada de aprofundamento com a ACT. Mas eu acho importante sair desse vídeo mencionando para você, como eu falei em uma parte, não existe certificado terapeuta ACT. Você não precisa de um curso específico para você aplicar a ACT na sua prática clínica. Óbvio que você precisa se aprofundar, óbvio que você precisa estudar e se aprimorar para você poder aplicar isso com segurança, com fluidez. Mas veja o que cabe no seu contexto. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a ACT, se você quer se aprofundar mais nela, vá com calma, vá no seu tempo também. Você pode, talvez seja importante você começar aos poucos, você vendo de que maneira isso cabe no seu contexto, de que maneira você pode adaptar isso nos seus estudos. Você não precisa já começar com uma pós-graduação. Eu acho que uma outra instituição também que eu acho muito importante, na verdade, talvez seja a principal de mencionar aqui, a SBS Brasil faz um trabalho incrível, inclusive, de compartilhar a ACT, de compartilhar conhecimento em ACT, muitas vezes de maneira acessível também. Então se aproxime também dessas associações, porque eu acredito que fortalece muito a área também, vai fortalecer muito o seu aprendizado também. Compartilhar aqui a minha jornada foi uma maneira de compartilhar algumas experiências com você ver o que faz sentido, enfim, pro seu contexto, pro seu nível de aprendizado. E, inclusive, se você quiser conhecer mais sobre a ACT de maneira acessível, de maneira gratuita, eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre a ACT, falando inclusive sobre processos específicos da ACT. Além de que, na verdade, todos os vídeos aqui do canal são feitos a partir de uma perspectiva da ACT, tá? Mas eu vou deixar uma playlist de vídeos específicos sobre a ACT que tem aqui no canal pra você ir direto pra ela e pra você se aprofundar e conhecer ainda mais sobre essa abordagem, Se esse vídeo fez sentido pra você e te ajudou de alguma maneira, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém que também tá nessa jornada de conhecer um pouco mais sobre a ACT. Não esquece de deixar o seu like, porque me motiva muito a criar mais aqui pro canal. E eu te espero ansiosamente no próximo vídeo. Tchau, tchau!